Saudações, vigia das pessoas. Nós estamos vendo as crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje, o fascículo 39 ou 40, estou até meio perdido aí. Depois, na hora de publicar, eu vou organizar isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Neemias e capítulo 3 de Esdras. Porque nós estamos fazendo um bem bolado. Como Esdras e Neemias, eles tratam de assuntos correlatos, uma vez que Esdras reforma o templo e Neemias reforma a cidade, então eu achei por bem levar os dois juntos. Vamos ver, se der certo, deu. Se não der no certo, a gente vai aí relevando e aprendendo. Tá bom? Muito bem, então no vídeo anterior nós falamos que Neemias, que era copeiro do rei, que no futuro ele vai aparecer como governador da região, ele sentiu o desejo de estar em Jerusalém, porque ele viu seus amigos que lá vinham e falaram que a cidade estava terrível, tudo quebrado, o povo estava meio disperso. Então ele foi e ele fez um giro pela cidade, montou no seu burrinho e fez um giro pela cidade, olhando os portões, a cerca, os muros, todos caídos. E ele disse aqui, ainda no capítulo anterior, terceiro, que ele teve alguma oposição. Saiu de noite, lá. As autoridades não ficaram sabendo por onde eu tinha andado, ou que coisa pensava em fazer. Eu ainda não tinha dito isso a eles, não falei nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem ao pessoal importante, nem às autoridades ou responsáveis pelas obras. Mais tarde falei a eles: vocês estão vendo a miséria em que nos encontramos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram queimadas. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e essa vergonha acabará. Então contei de que maneira o meu Deus me ajudou. Ele fala do vigia das pessoas. E tudo que o rei havia dito. E eles disseram: vamos começar o trabalho já. Arregaçaram as mangas para realizar esse bom projeto. Quando o Horonita Sambalá, esse Horonita aqui, ele era o samaritano. Ele era lá o amonita. Vamos ver se assim embaixo está explicando alguma coisa. Quando o Horonita Sambalá, o ministro amonita de nome Tobias, e o árabe Gozem souberam do fato, começaram a caçoar e fazer pouco caso de nós, dizendo: que negócio é esse que vocês estão fazendo? Querem se revoltar contra o rei? Mas eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós, servos de Deus, continuaremos reconstruindo. Vocês, porém, não terão terrenos
nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Já que vocês estão aí se voltando contra nós, vocês não terão parte nessa herança. Isso é que estou dizendo. O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Montaram as portas, colocaram os batentes e fechaduras e as trancas, reformaram a muralha até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Ao lado de Eliasibe trabalharam os homens de Jericó e também Zacur, filho de Inri. O pessoal de Asená reconstruiu a porta dos peixes, montou os portais, colocou os batentes e fechaduras e trancas. Ao lado deles trabalhavam na restauração Meremote, filho de Urias, da família de Acus. Mosolã, filho de Baraquias, da família de Mesezebel. E também Sadoc, filho de Baaná. O povo de Tecoa reformou o trecho seguinte da muralha, mas o pessoal importante se negou a colaborar com os mestres de obras. O pessoal importante, imagina-se o quê? Alguns príncipes, pessoas que tinham dinheiro. Joiada, filho de Fazea, e Mosolã, filho de Bezodias, reformaram a porta do bairro novo. Montaram os portais e colocaram os batentes e fechaduras e tranca, reformaram o trecho seguinte. Então aqui, ó, cada família foi fazendo uma e reformando. O trabalho foi duro, o trabalho foi melindroso, mas eles conseguiram arrumar tudo. Algumas pessoas colaboraram, não é? Quando ouviu falar que nós estávamos reconstruindo as muralhas, Sanbalá, furioso e irritado, começou a zombar dos judeus, dizendo à sua gente e aos poderosos: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Reconstruir as muralhas e oferecer sacrifícios? Vão querer terminar tudo num dia? Vão querer dar vida nova às pedras desses montes de cacos que sobraram do incêndio? O amonita Tobias estava do lado dele e completou: deixe que eles construam. Basta uma raposa subir aí que a muralha vem abaixo. Deixa construir, mas eles não têm força. Vão fazer uma construção muito fraca. Escuta nosso Deus. Como caçam de nós, devolve a essa gente o insulto que fazem. Manda-os para o exílio, para que outros caçoem dele também. Não perdoas o pecado dele. As formigas estão me atacando aqui. Não perdoas o pecado deles. Não tires da tua vista o crime deles, pois estão ofendendo os que trabalham na reconstrução da cidade. Continuamos reconstruindo a muralha, que foi restaurada por completo até sua meia altura, e o povo trabalhava com disposição. Amém? Vamos emendar aqui o capítulo 3 de Esdras. Eu acho que dá para ir, né? Perceba que Neemias está construindo as muralhas, os portais, e Esdras está construindo o templo. Desculpa, eu estou sonado ainda. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades e todo o povo se reuniu em Jerusalém como se fosse uma só pessoa. Então Josué, filho de Josedeque, com seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, começaram a reconstruir o altar de Deus de Israel, para nele oferecerem holocaustos,
conforme está escrito na lei de Moisés. Homem de Deus, apesar do medo que tinham das populações locais, reconstruíram um altar no lugar antigo e em cima deles ofereceram ao Senhor holocaustos matutinos e vespertinos. Celebraram a festa das tendas, conforme está determinado, ofereceram o holocausto diário de acordo com o número marcado para cada dia. Depois, além do holocausto permanente, ofereceram os holocaustos que são previstos para os sábados e as luas novas, para todas as festas consagradas ao Senhor, e todos os sacrifícios espontâneos que cada um quisesse oferecer ao Senhor. Nos dias 1º do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos em honra ao Senhor Deus, apesar de não estarem ainda colocadas os alicerces do santuário. Quer dizer, eles estavam querendo reconstruir o templo, mas antes da reconstrução do templo, eles estavam caprichando nos sacrifícios. Eles já começaram a fazer os sacrifícios e ofereciam sacrifícios como eram feitos no templo. E aí eles iam e, enquanto faziam uma coisa, já adiantaram a outra. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer sacrifício em honra a Deus, apesar de não estarem ainda colocados os alicerces do santuário, do novo templo. Lembra que o novo templo vai ganhar o nome de Zorobabel. Deve ser esse rapaz citado aqui. Conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia, contrataram cortadores de pedra e carpinteiros, deram provisões, bebidas e óleo, e os sidônios e tírios para transportassem sua madeira de cedro do Líbano até Jafá, por via marítima. 2 anos depois de ter chegado ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, juntamente com seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção no 2º mês. Aos levitas, com mais de 20 anos, eles confiaram a direção do trabalho de construção do templo. Então Josué, com seus filhos e irmãos, Cadmiel, com seus filhos, Odovias, com seus filhos, começaram a dirigir os operários que trabalhavam no templo de Deus. Quando os pedreiros acabaram de fazer os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, descendentes de Asaf, com símbolos, se apresentaram para louvar ao Senhor, conforme Davi, rei de Israel, tinha ordenado. Louvaram e agradeceram ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre, em favor do povo de Israel. Todo o povo erguia fortes gritos, dando louvores ao Senhor, porque os alicerces do templo tinham sido lançados. Enquanto isso, muitos sacerdotes e levitas, também chefes de famílias mais velhos que tinham conhecido o templo antigo, ao verem o alicerce do templo atual, ficaram chorando alto, enquanto outros davam um grito de alegria. No meio do povo, ninguém conseguia distinguir entre os gritos de alegria e o clamor do choro, porque o povo vibrava em alvoroço e de longe se ouvia esse rumor. Tá vendo que interessante? Quando eles lançaram os alicerces, eles já tinham começado a fazer a construção. Mas quando eles já começaram a oferecer os sacrifícios, mas quando eles perceberam que estava lançado o alicerce do templo, eu não sei se isso aconteceu 3 meses depois que chegaram lá, ou 2 anos depois. Ou se 2 anos depois já estava concluída a obra, eu não sei. Acho que não, essa obra é uma obra mais longa, dura mais tempo. Mas, quando eles viram que estavam na fundação, quando estavam fazendo o alicerce, eles
choravam alto. A metade chorava de alegria, porque tinham reconquistado o novo templo, estavam prontos para servir a Deus por meio dos holocaustos e sacrifícios. A outra metade chorava de tristeza, porque eles tinham habitado o antigo templo. E isso eles demonstravam com choros. Então não dava para saber quem estava chorando de alegria, porque estava vendo o templo sendo reerguido, e quem estava chorando de tristeza, porque lembrava das glórias do tempo anterior. Minha gente, nós precisamos nos firmar em Deus, de modo que não percamos as bênçãos que o Senhor já tem nos concedido. Eles tinham um templo maravilhoso, era só continuar fiel à aliança de Deus, mas eles desprezaram. Deus teve que fazer outra aliança, Deus teve que... Na verdade, não foi uma outra aliança, foi renovada a aliança. Então ele ia renovando o concerto com o povo de Israel. O povo pecava, ele perdoava e tornava. Pecava e tornava, pecava e tornava. Até que finalmente, no ano 70 da nossa era, eles foram deixados de lado como povo. Isso é triste, não é? Nós estamos vendo a reconstrução, a reconstituição do povo de Israel. E nessa reforma, eles foram bem assertivos. Aliás, foram até extremistas, porque eles pegavam cada lei, porque eles sabiam que tinham pecado, que tinham sido tirados fora da terra, por desobediência à lei de Deus. Então, o que eles fizeram para se precaverem? Eles pegaram cada lei do Êxodo, do Deuteronômio, e para cada lei eles colocavam outras leis para garantir que aquela lei fosse obedecida. Então, no final, a lei que era 10 se tornou em 603 leis. Por isso, eles eram muito rigorosos, porque eles tinham medo de acontecer o que aconteceu depois da morte de Elias, que o povo fosse levado em cativeiro. Aí você já conhece a história. Depois Roma tomou conta de toda a região, escravizou o povo, e aí Jesus nasceu. Então Jesus nasceu sob domínio romano. E Jesus disse que aquela nação teria o seu fim muito em breve. E aconteceu de fato. No ano 70, o exército romano entrou ali e acabou com tudo. Até com o templo. Esse não é o de Zorobabel, esse já é o templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi destruído em algum momento aí que eu não lembro. E ali o povo parou deixou de ser um povo, não é? Então, a partir dali, a Bíblia reporta sobre o novo Israel. Então, o novo Israel é aquele que não tem descendência de Moisés. Ela não tem necessidade de ser filho de Levi. Por exemplo, para ser sacerdote, precisava ser filho de Levi. Para voltar para a terra, qualquer pessoa poderia se tornar judeu. Qualquer pessoa. Não se exigia documentação de linhagem. A única coisa que se exigia, a única ocasião em que se exigia linhagem era para os sacerdotes que iam ministrar no templo. Então, como Esdras fez o levantamento, alguns não conseguiram demonstrar a sua descendência de Levi. E por isso foram proibidos de ministrar no templo, ainda que eles eram mantidos como levitas, mas eles não poderiam oferecer os sacrifícios diários,
os rituais do santuário, porque a sua linhagem levítica não foi comprovada. Quando Jesus esteve na terra, ele acabou com essa linhagem. O autor de Hebreus, provavelmente Paulo, diz que se Jesus fosse ser entronizado aqui na terra, ele nem sacerdote seria. Mas, como a linhagem dele é outra, ele foi entronizado como sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. É por isso que Cristo, ele não é sumo sacerdote, ele não é sacerdote, ele é sumo sacerdote, pela linhagem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque era o rei de Salém, uma cidade que era respeitada por todos. Quando Abraão venceu aquela guerra contra os povos de, não lembro agora, acho que os ninivitas, ele levou 300 soldados e ganhou a guerra. E ele ofereceu uma oferta, o dízimo, ao rei de Salém, Melquisedeque. E o texto disse que Melquisedeque não tem origem, nem inicial e nem final. Então, é sob esse sacerdócio que Jesus foi entronizado como sumo sacerdote. E nesse mesmo sacerdócio, nós, aqueles que acreditamos em Jesus como Salvador pessoal, como Senhor de nossas vidas, como o Todo-Poderoso, todos nós, independente da nossa linhagem terrena, passamos automaticamente a ser sacerdotes. O que é isso? Significa que nós podemos ministrar a palavra de Deus, podemos pregar, podemos apontar os erros, as coisas. Em outras palavras, nós somos embaixadores do céu, segundo a ordem Melquisedeque. Então, a partir de agora, não precisa mais você se preocupar com a linhagem. Não precisa mais se preocupar com a linhagem. Então, as crônicas de Israel, elas são ótimas, elas são ilustrativas, nos mostram como devemos ser, como deve ser o nosso viver diário. Quando formos ao céu, nós habitaremos Jerusalém celestial. E lá existem 12 portais sagrados. Esses portais, eles podem ser visitados por todos os povos. E cada um do povo vai ter que definir qual é a sua descendência. Então ali são 12 portais e cada porta leva o nome de um dos pioneiros de Israel. Então quer dizer que se você é descendente de A, vai na porta A. Se você é descendente de X, vai na porta X. Entendeu? É verdade isso. É verdade esse bilhete. Só que essa descendência aqui vai ser uma descendência espiritual e não literal. Porque o Estado de Israel, que a Bíblia fala e explica e ensina e fala que se convertia a Deus e te desconvertia. Esse Estado de Israel não existe mais. Então, essa herança será uma herança espiritual. Então, aqueles que combinam mais com Issacar, eu acredito que combine com isso, porque eu fui diácono todo o tempo que estive na igreja. E então dizem que os portais de Issacar serão os portais daqueles servidores do templo.
aqueles que lavam, passam, limpam, cortam grama, Isacar da vida. Então é assim, espiritualmente falando, cada um se identificará com uma das 12 portas, e aí, aquela que você se identifica melhor, você entrará lá. Mas o que dizer do Estado de Israel, que teve sua fundação agora em 1948, depois da guerra? Esse Estado é chamado de Estado sionista, porque é um Estado que se refere a Sião. Eu não sei quão religiosos eles são, porque o Estado de Israel me parece um Estado muito moderno. Eu acho que eles ainda seguem as tradições judaicas, mas eu não sei como, em que nível que eles fazem. Mas uma coisa é certa, eles não são cristãos. E esse, sob o meu ponto de vista, é o único empecilho para que Israel seja chamado o Israel de Deus. Entendeu? Inclusive, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre a reconstrução do templo. Eles querem reconstruir um templo e continuar os sacrifícios, porque afinal eles estão esperando o Messias. O nosso Messias não serve para eles. Então, é com todo respeito que eu falo isso, mas isso precisa ser dito. O mundo evangélico está orando por Israel. É importante fazer isso. Mas o Estado de Israel, não tem nenhuma proeminência na profecia bíblica. E é importante como história, porque é um Estado que é um país que se perpetua aí, não é? E então a gente precisa observar, precisamos orar por eles, claro. Precisamos orar por todas as nações que estão envolvidas em conflitos belicosos. Porque a guerra acaba com a liberdade. Então Israel está em guerra lá com o grupo terrorista. Então a gente precisa orar, sim. Mas precisamos orar também por todas as nações em guerras. Temos no continente africano nações em guerras e outras. Eu acho que temos mais guerras do que a mídia e a internet promulga. Entendeu? É isso. Voltamos a qualquer momento com o 40º fascículo da história, as Crônicas de Israel. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém. Compartilha, viu? Dê o seu like, se inscreva. Sol, ajuda aí. Sol, Rai e tem a outra menina. Rai, San, é? Saudações.